a Santíssima Trindade, primeiro domingo após Pentecostes. Tema: Eu sou. Texto base: Evangelho de João, capítulo 8, versículo 48 a 59. Quem é você? Talvez muitos tenham ouvido essa pergunta em alguma entrevista de emprego ou até mesmo em um momento de conversa com estranhos. Talvez a sua resposta tenha sido: eu sou fulano e me dedico a isso ou aquilo, enfatizando aquilo que você faz, a sua ocupação, a sua especialidade. Saber qual é a sua essência é dizer quem você é. As pessoas têm o costume de definir quem somos a partir das nossas origens étnicas, profissão, cor de pele, aparência e etc. Com Jesus aconteceu o mesmo. Em um determinado momento, com Natanael, quando Filipe vem dar a notícia que tinha encontrado o Messias e que ele era de Nazaré, Natanael disse: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Em outro momento, Jesus foi identificado como o filho de José, o carpinteiro. No texto do Evangelho de hoje, ele é chamado de samaritano. Contextualizando, então, nós vemos que os samaritanos eram um povo que morava na região de Samaria e que eram considerados impuros pelos judeus e que faziam parte do povo do norte de Israel, que havia sido dominado pelos assírios e, em consequência, ocorreu uma miscigenação do povo. As diferenças estão voltadas, então, à religiosidade e à história daquele povo. Então, para os judeus, chamar alguém de samaritano era uma forma de ofender. Por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? Dizem os judeus para Jesus. E vejam que, além de xingá-lo, dizem ainda que ele está possuído por demônios. Quando Jesus diz que quem obedecer aos seus mandamentos nunca morrerá, ele está expressando uma verdade bíblica de que ele é maior do que Moisés, que trouxe a lei de Deus do Monte Sinai, ou do que outros, como Abraão, por exemplo. Então os judeus fazem a pergunta: quem você pensa que é? Quem é você? E Jesus responde: quem me elogia é o meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. Só com essa frase seria suficiente para que os judeus o agarrassem e o matassem ali mesmo. Como um impuro, samaritano, endemoniado pode se dizer filho de Deus? Percebam que Jesus está afirmando que quem o define não é ele mesmo, mas é o próprio Deus que o enviou. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim. E ele é o juiz. E Jesus não para por aí. Ele ainda afirma aos seus questionadores: vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e obedeço ao que ele manda. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Aqui os judeus foram à loucura e disseram: você não tem nem 50 anos de idade e diz que viu Abraão? A resposta de Jesus a esta pergunta é o ponto alto deste texto de hoje e a fala que fez com que os judeus decidissem matá-lo ali mesmo, apedrejado. A resposta de Jesus foi a seguinte: antes de Abraão nascer, eu sou. Como assim, eu sou? É uma afirmação de Cristo sobre a sua natureza divina. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés está falando com Deus na sarça ardente, Moisés pergunta: qual nome eu devo usar ao falar com os israelitas que estavam lá no Egito como escravos? E ali Deus então se apresenta como Yahvé, Yahweh, no hebraico, ou Egoemi, como é traduzido no grego. Traduzindo fica: eu sou o que sou. E isso foi o estopim para os judeus. Jesus está usando o nome de Deus para se referir a si mesmo. Interessante que os judeus entenderam o que Jesus queria dizer, que ele é o próprio Deus encarnado, o Verbo eterno que se fez carne, como João registra em seu Evangelho, enquanto os próprios discípulos de Jesus ainda não entendiam o que ele queria dizer.
Eles só foram entender depois da ressurreição, né? Ou com a ressurreição. Quando Jesus diz, eu sou, ele estava declarando que ele, o Pai e o Espírito Santo não apenas estavam ou simplesmente existiam, mas que o ser e o propósito de Deus são permanentes e eternos. Isso também se reflete nas 7 vezes no Evangelho de João que Jesus usa o termo eu sou. Diz ele, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. E Jesus também afirmou, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. É importante se saber de onde se veio. Quando as pessoas viam Jesus, elas queriam saber de onde Jesus tinha vindo, quem era Ele, em nome de quem Ele fazia tantos milagres e sinais. E nesse domingo que celebramos a Santíssima Trindade, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em 3 pessoas, afirmamos com base na própria declaração deixada por Deus, a Bíblia, que Cristo é um com o Pai e o Espírito Santo, portanto, um só Deus. Jesus mostra que vir de um lugar simples, humilde, não dá razão para ninguém discriminar ou ser discriminado. E quando alguém se dirigir a nós com a mesma pergunta, quem é você? Podemos, como cristãos, afirmar, independentemente de nossas origens, sejam elas humildes ou um berço de ouro, que somos filhos amados do querido Pai Celeste. Porque por meio de Cristo Jesus e sua obra salvadora em favor de nós na cruz, não somos definidos por nossa ocupação, cor de pele ou status social, ou pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Somos definidos tão somente por aquilo que Deus fez e faz por nós. Como vimos, baseado no Evangelho, Jesus declarou que conhecia Abraão e que Abraão ficaria feliz com o tempo da vinda de Jesus. Quando afirmou que antes de Abraão nascer, eu sou, muitas pessoas ficaram confusas, tomadas de ódio e raiva, e Jesus teve de se esconder para não ser apedrejado. A proclamação da verdade de Jesus, ser verdadeiro Deus eterno e que Ele é uma pessoa da Trindade, contraria e choca as pessoas até hoje. Nós também não estamos livres de tais pensamentos e influências de falsas doutrinas que negam a divindade de Jesus. Mas devemos lembrar que, não neste dia, mas em um outro, Ele foi de fato morto, não apedrejado, mas crucificado em nosso lugar. E tendo vencido a morte, tão temida por nós e por todas as pessoas, ressuscitou no domingo de Páscoa. E como algo que somente Deus pode fazer, Jesus conquistou e dá a todos os que creem vida plena e eterna. Por isso, podemos jogar fora as nossas pedras do ódio, da soberba, do orgulho, da vaidade, da arrogância, do ciúme, da cobiça, da discriminação. Porque uma pedra foi removida de um túmulo e dele saiu, vivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus, verdadeiro Deus como o Pai e o Espírito Santo, que dá e continua dando por graça, amor e misericórdia a vida plena e eterna para todos os que nele creem. Amém.